Bom, então nós estamos aqui com o professor Dr. José Carlos Marques, né? Ele que é lá da Unesp. Eu não vou ler o currículo Lattes dele, porque é muito extenso, mas eu peço que ele se apresente. E ele coordenou o nosso GP de 2007 e 2008, um período curto que ele também vai explicar o porquê. Então, obrigado, professor José Marques, que eu não sei se o chama de Zeca Marques, porque José Marques era o de Melo e você sempre foi confundido com, né? Então, obrigado por aceitar o convite e fala um pouquinho quem é você e onde está e vamos nessa. Muito obrigado. Bom, Arquimedes, muito obrigado pelo convite. Prazer poder falar um pouco sobre essa curta experiência que eu tive à frente do NPGP, sei lá qual que é a sigla que a gente usa, de comunicação científica. Bom, eu sou nascido em São Paulo, me graduei em letras na USP, em português e francês, e depois eu fui fazer o meu mestrado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo. Meu trabalho foi sobre as crônicas sobre futebol do Nelson Rodrigues. E logo na sequência eu fiz o meu doutorado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, em Ciências da Comunicação, com um trabalho sobre a crônica de futebol em jornal, publicado em jornal, especificamente nas Copas do Mundo da década de 90 e da década de 2000. Então esse foi meu doutorado. Eu faço parte da Intercom desde 1997, que é quando surgiu pela primeira vez o antigo Núcleo de Pesquisa de Comunicação e Esporte. Foi no evento de Santos e esse grupo havia sido proposto no ano anterior em Londrina por um pesquisador do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, que era o professor Sérgio Carvalho. Ele propôs, né, uma ementa de grupo e, à época, a Intercom aceitou. Então, desde 97, portanto, que eu faço parte desta entidade, que é a Intercom, sempre atuando junto a esse grupo. Você brincou sobre José Marques, como é que me chamam? Quando eu cheguei à Intercom, obviamente, aliás, quando eu cheguei à ECA, né, o nome José Marques era muito forte pela história do professor José Marques de Mello, e, obviamente, sempre houve muitas confusões, inclusive em eventos da Intercom, me destinarem o quarto que era para ele, quando eu ia fazer o check-in no hotel, né? Eu chegava antes, me dava um quarto lá, uma suíte presidencial, e depois eu percebia que alguma coisa havia de errado, né? Já vieram me pedir autógrafos com livros dele, né? Falei, não sou eu, quem dera. Mas o professor José Marques de Mello tem o sobrenome Mello, que é o nome da família paterna, né? E os mais próximos sempre o chamaram de José Mello. Só que, como ele fez um percurso muito grande no universo hispânico aqui na América Latina, a gente sabe que no universo hispânico o sobrenome do pai é o penúltimo, né? Então achavam que o nome do pai, o nome paterno dele era Marques. Então ele passou a ser o José Marques. E eu brincava, José Marques sou eu, ele é o José Mello, né? Eu sou o José Marques. E aí, para poder fazer essa distinção na ECA, na Intercom, eu adotei um pouco o nome Zeca Marques, que Zeca é o meu nickname, meu apelido, né? É a minha alcunha desde criança. Porque José Carlos, Joseca, Zeca, eu sempre fui para a família Zeca. Se bem que no meio acadêmico aqui no Brasil isso é até um pouco aceitável, mas quando a gente vai para o exterior, né? Eu sou de família portuguesa, quando eu vou a Portugal, ninguém percebe muito bem por que um professor acadêmico, doutor, né? Agora eu sou livre docente, inclusive, por que ele é chamado de Zeca? Quer dizer, Zeca é para cantor, para artista, né? Mas essas informalidades que há no Brasil, que obviamente povoam o mundo acadêmico. Bom, a minha história no grupo de comunicação científica é uma história assim um pouco esdrúxula, né? Porque a Intercom, vez ou outra, sempre cria reclivagens dos seus grupos, né? Por questões, obviamente, financeiras, de número de participantes, número de inscritos, trabalhos inscritos, e eu acho legítimo que a Intercom faça isso, né? Houve uma grande reclivagem dos grupos em 2000, num evento que aconteceu em Manaus, no Amazonas, e ali muitos grupos foram cortados, muitos grupos deixaram de existir, e houve uma nova configuração a partir de então. Só que em 1990, aliás, em 2006, a Intercom procurou fazer uma nova adequação dos grupos, né? E percebeu-se que alguns não tinham substância, né? Não tinham musculatura para continuar funcionando. Entre eles estavam o então Núcleo de Pesquisa de Comunicação e Esporte,
e havia, salvo engano, você pode até me corrigir, 4 grupos que ou se fundiram ou já haviam se fundido antes em torno da mesma temática. Era o grupo de comunicação e saúde, comunicação e desenvolvimento local, comunicação rural e comunicação científica, né? Sim. Eu não lembro bem se à altura já havia uma fusão desses grupos, mas o que a Intercom propõe para 2007 é que tudo isso, né, esses 5 que eu acabei citando, eles passariam a funcionar dentro de uma rubrica que era de comunicação científica, né? Nós, de comunicação e esporte, fomos pegos de surpresa, porque no evento que aconteceu em Brasília, em 2006, o meu nome tinha sido escolhido pelo grupo para ser o próximo coordenador do grupo de comunicação e esporte. E foi, obviamente, algo que nos irritou bastante, saber que o grupo tinha sido extinto e que passaria a funcionar como uma seção do novo grupo de comunicação científica. Independentemente disso, eu fiz uma candidatura para o novo grupo, né? Tentando até reverter essa decisão da Intercom. Houve mais 2 ou 3 candidaturas, não lembro. E também, para minha surpresa, a diretoria da Intercom, à época, acabou me escolhendo para coordenar esse novo grupo, né? Eu acho que a diretoria da Intercom fez uma escolha um pouco salomônica, né? Pegou alguém que não tinha nada a ver com comunicação científica para poder fazer uma espécie de percurso de transição. E acho que, obviamente, isso irritou aí o outro lado, né? O pessoal da comunicação científica, comunicação ambiental, comunicação em saúde, comunicação rural, quer dizer, eram tantos grupos ali misturados, né? Desenvolvimento local. Eu acho que eles se sentiam também um pouco incomodados por alguém do esporte e coordenar esse grupo. Mas, obviamente, sabendo que eu iria entrar num campo minado, eu procurei fazer uma gestão muito participativa dessas pessoas todas, né? Nós basicamente funcionamos nesses 2 eventos, 2007 e 2008, que foram de novo em Santos e depois em Natal. A gente funcionou com 2 salas simultâneas. Em uma sala, os trabalhos de comunicação e esporte. Na outra sala, os trabalhos das outras áreas, das outras sessões, que mal ou bem tinham um certo agrupamento teórico, metodológico, epistêmico e por aí vai, né? Obviamente, havia mais trabalhos do lado de comunicação científica, praticamente 60% lá, 40% em esporte, mas eu nomeei, obviamente, as pessoas que estavam encabeçando essas temáticas. Então, deixa eu só pegar aqui um documento que eu tenho do Word, para você ter uma ideia. No primeiro evento, né, em 2007, eu fiz uma grande palestra de abertura com o professor Sérgio Carvalho, que foi o primeiro coordenador do grupo de esporte em 97, e convidei a professora Maria das Graças Targino para poder fazer uma palestra abrindo os trabalhos do grupo de comunicação científica. Ela não pôde participar, e em seu lugar, a professora Exaltina Gomes fez, às vezes, então, de abrir os trabalhos desse novo grupo, né? No ano seguinte, a gente já tinha uma certa pressão sobre a diretoria da Intercom para que essa situação fosse, obviamente, modificada, porque no nosso caso, no pessoal do esporte, não fazia sentido nem para o nosso currículo Lattes, nem para as nossas indexações, dizer que havíamos apresentado um trabalho sobre futebol, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, num grupo de comunicação científica, né? Não fazia o menor sentido isso. E na nossa plenária em 2008, no evento de Natal, a gente já propôs urgentemente que a Intercom reavivasse o grupo de comunicação e esporte. Indicamos, inclusive, o coordenador, que foi o professor Márcio, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Professor Márcio Guerra, e recomendamos que o grupo de comunicação científica passasse a ser coordenado pela professora Exaltina Gomes, né? Da Universidade Federal de Pernambuco. E, para nossa surpresa, em 2008, a Intercom aceitou os nossos argumentos e esses 2 grupos voltaram a funcionar a partir de 2009 de maneira independente. Comunicação e esporte, um grupo, comunicação científica, outro grupo, né? O que aconteceu depois de 2009, no grupo de comunicação científica, aí eu confesso a você que eu não sei os rumos que foram tomados. Sei que eu mantive muito contato com a Exaltina, com a Luciana, que era da Universidade Federal do Pará, né? Acho que ela mudou para o Maranhão, se não me Está no engano. Rio Grande do Norte agora. Rio Grande do Norte.
né? Então, o Ângelo também, de Pernambuco, quer dizer, eu mantive um tratamento muito cordial com essas pessoas todas, né? Uhum. Muito em função de eu ter tido essa gestão muito participativa e de conscientizar todas as pessoas envolvidas nos vários grupos que aquilo não fazia o menor sentido e que a gente ia brigar para que a Intercom redefinisse isso, né? Vejam, a gente não é contra ao fato de uma entidade agrupar diferentes temas em torno de um grupo único, de 2 grupos, né? O problema é que essa aglutinação que a Intercom fez em 2006, ela não se defendia epistemicamente, não fazia o menor sentido, né? Sim. Se o grupo de comunicação e esporte tivesse que ser abrigado por outro, havia muitas outras opções para se fazer isso, né? E não Uhum. colocar no comunicação científica, né? Mas eu acho que a gente contou com a boa vontade de todas as pessoas que participavam dos grupos, né? Todos Sim. foram assim muito conscientes e sabedores de que aquilo era algo, obviamente, temporário, e isso evitou maiores faíscas, né? Mas eu lembro que houve um estranhamento muito grande, assim, porque é o que você falou. Os teóricos que nós usávamos não tinha absolutamente nada a ver. E ainda houve um cuidado, como você falou, de separar as sessões, porque era muito estranho quando o pessoal do esporte ia falar, os demais iam saindo de fininho, porque, né, eu me lembro até de um que eu fiquei para assistir porque me interessava, que acho que era análise do discurso do Filipão na Copa de alguma coisa. Eu falei, como eu era palmeirense, eu ainda sou palmeirense, óbvio, né? Gostava do Filipão, tal, né? Hoje eu estou muito feliz, inclusive. Eu falei, vou assistir, mas eu falei, por que alguém perde tempo em analisar isso e colocar dentro desse grupo de ciência que não tem nada a ver? E eu acho que o inverso era totalmente verdadeiro. O que a gente está falando sobre meio ambiente, queimada, zona rural, e eu tenho que ver com o futebol, né? O que é grama, tem no campo. Então, esses links realmente não. Mas eu até louvo o teu papel de ser lá o algodão no meio dos cristais, porque era um clima meio estranho, né? Totalmente estranho. Não tem sentido, né? Mas, enfim, passou, né? Eu acho que foi uma É, experiência para não voltar, né? Eu acho que é, estar juntos, ok. No mesmo, ser vareta do mesmo guarda-chuva, beleza, mas não precisa ser tão juntinha, porque não dá, né? Aí, até aproveitando a tua experiência, né? Porque você coordenou e já havia coordenado o MP, o GP, e acho que não sei se é o atual coordenador de novo, né? Fica, até porque os grupos, né? Eu sinto agora que eu já sou um dinossauro, eu estou desde 2003, né? Eu vejo que assim muitas pessoas vão passando e poucas vão ficando por N motivos, porque não continuam na profissão, porque não gostam de pesquisar, porque não dá certo, enfim. Aí eu pergunto para você, qual que é o peso de coordenar um GP? Não necessariamente esse que você coordenou por 2 anos, que é o nosso, mas como é. coordenador, isso é complicado para você? Bom, Arquimedes, só um parênteses, esse trabalho pelo qual você teve interesse, salvo engano, ele foi feito por Olha. orientanda, ou por um colega meu, porque esse Hum, era um projeto de pesquisa que a gente tinha à época, né? Assim como você é palmeirense, eu também sou sim, torcedor do Benfica e da Portuguesa. olha, Boix. E essa passagem era a passagem do Filipão na seleção de Portugal, né? Então era um Verdade. projeto de pesquisa que a gente tinha, na época eu era professor da Universidade de Mackenzie, e era um projeto de pesquisa financiado para analisar justamente como que os jornais brasileiros retrataram a presença de um brasileiro, o Filipão, o Felipe Scolari, na seleção de Portugal, né? Então, fico feliz que isso tenha motivado o seu interesse. Mas o peso de coordenar um GP, esse GP, eu até acho que eu sou na história do GP de comunicação científica, eu sou, como eu disse, algo extemporâneo, né? Algo esdrúxulo, porque eu, de fato, não me senti como coordenando a área de comunicação científica. Eu fui um mandato tampão para tentar um caminho aí de provisório até que as coisas se acomodassem. O que eu procurei fazer, obviamente, me aproximar das pessoas que, obviamente, representavam essas diferentes áreas que já haviam sido ali aglutinadas em torno da comunicação científica. Então, o pessoal da comunicação ambiental, comunicação de saúde, havia um grupo forte que era o comunicação rural, né? Que depois acho que passou a ser desenvolvimento local, alguma coisa assim. Da Então, Salete, né? Grupo só da para lembrar alguns Salete. nomes. Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um comitê científico do grupo, chamando essas pessoas. Então, eu chamei a Exaltina Gomes, chamei a Maria Salete, chamei a Luciana Costa, que eu já citei, chamei o professor Ricardo Alexino Ferreira,
que depois foi meu colega aqui na Unesp, hoje ele está na USP, né? Tem um trabalho muito interessante lá na USP, na Rádio USP. Chamei o Ângelo Calu, que não estava afiliado ainda ao NP, acho que depois ele se filiou. Então, eu me cerquei dessas pessoas, né? Eu sabia quem eram um pouco essas lideranças, para que elas pudessem colaborar no trabalho e saber que o trabalho, de fato, era colaborativo, né? Não fazia nenhum sentido eu querer ditar normas para coisas com as quais eu não trabalhava, né? Até para indicar os trabalhos que concorriam aos prêmios da Intercom, né? Então, prêmio de trabalho desenvolvido no mestrado, no doutorado, a gente procurava fazer esse balanço. Então, eu aqui estou vendo, foram 5 trabalhos que a gente, em 2007, nós indicamos 5 trabalhos. Um era de esporte e os outros 4 eram da área de comunicação, ciência, saúde e por aí vai, né? Então, o trabalho foi mais de entender que a gente estava num cargo provisório, numa situação completamente atípica e esdrúxula, para corrigir um equívoco que a Intercom fez à época, mas um equívoco que depois acho que se mostrou até benéfico. E isso me foi, inclusive, confidenciado pelo professor José Mello, né? Como eu sou José Marques, pelo José Mello. Ele me falou, era preciso puxar a orelha de vocês para que vocês se reestruturassem, se reaglutinassem e mostrassem por que mereciam ter um grupo funcionando, um grupo autônomo. Então, acho que esse puxão de orelhas que a Intercom quis dar, muito em função do professor José Marques de Mello, eu acho que as pessoas entenderam o puxão de orelhas e os dois grupos, de maneira diferente, trilharam caminhos, eu diria, assim, com muita propriedade, né? Com muita autonomia e com muito êxito desde então. Então, o puxão de orelhas foi... A gente tomou um remédio muito amargo, mas acho que conseguiu curar algumas feridas ali que incomodavam a Intercom e talvez a gente não soubesse que eram problemáticas para nós mesmos, né? O professor José Marques tinha essa mania às vezes até dizia se Piaget não resolve, Pinochet dá um jeito, então resolveu, né? Enfim. E você falou do Alexino, que acabou sendo vice da Luciana durante um período, né? Eu publiquei hoje no Facebook, acho que você deve ter visto, ele entrevistou o Luciano Maluli, né? Sobre jornalismo esportivo, está nas notícias do Jornal da USP de hoje, né? Então eu coloquei lá, só para, Muito se bom. você não conhece, já não leu ainda, é muito interessante. Mas a pergunta que eu faço, assim, como coordenador, independente se aquilo... o que isso te traz de ganho do ponto de vista acadêmico, na tua carreira? Ter coordenado o grupo foi importante de alguma forma? Bom, são parentes também. O Luciano Maluli é um grande colega meu, inclusive foi foi membro da minha banca de livre docência, né? E é um participante do nosso grupo de comunicação e esporte, né? Então, fico feliz que você tenha publicado isso. Bom, para mim, à época, eu não estava numa instituição pública, eu estava numa instituição particular, que era o Mackenzie, e isso foi muito importante, porque para uma instituição particular, privada, mesmo confessional, que é o caso do Mackenzie, é o caso da Metodista de São Bernardo, é uma visibilidade que é muito benéfica para a instituição. Saber que um docente da casa pertence a uma entidade com o peso da Intercom e assume um cargo de coordenação, isso é uma publicidade gratuita que a universidade recebe, né? Então, isso foi bem para a Universidade Mackenzie, a ponto de ter gabaritado a minha universidade de então, a Universidade Mackenzie, para sediar o Intercom Sudeste 2 anos depois, né? Em 2009, o Intercom Sudeste foi na Universidade Mackenzie, eu fui, inclusive, o coordenador desse evento, e foi uma grande satisfação que a Intercom tenha aceitado delegar à minha universidade, a mim, essa organização, né? Obviamente que isso também me rendeu alguns frutos internos, eu passei a ter uma visibilidade na universidade que sempre foi muito interessante para mim. E isso me valeu, inclusive, quando eu faço o concurso em 2009 para poder fazer parte da Unesp no campus de Bauru. Nessa época, eu já não era eu já era, inclusive, diretor administrativo da Intercom. Então, veja que essa sequência é uma sequência que eu acho natural na entidade. As pessoas coordenam um evento, coordenam um grupo, assumem uma diretoria qualquer e fazem o seu caminho nessa doação para a entidade. Então, essa experiência como coordenador
como eu disse, né, foi uma solução salomônica, professor Marques de Mello, eu vou colocar alguém que não é da área de comunicação científica, que ela também está meio tumultuado, vou colocar alguém externo para tentar resolver o problema, isso provou que eu pude fazer um trabalho, pelo menos, de apaziguar as coisas e fazer a transição. Então, o meu grande mérito foi isso, foi fazer uma transição pacífica, tranquila, e isso depois me motivou o convite para fazer parte da diretoria administrativa que assumiu justamente em 2008, no evento de Natal, né? Então, eu deixei o grupo em 2008, assumindo já a diretoria. E, obviamente, fazendo parte da diretoria nova, inclusive eu tive uma participação ativa para que os grupos voltassem a funcionar como funcionavam até 2006, né? Uhum. Então, a visibilidade que um coordenador ganha, ela é importante porque abre várias portas. Abre portas, inclusive, no mercado, abre portas em outras instituições, em outras entidades, não é? Para quem está vinculado a um programa de pós-graduação, é uma porta importante na pós, na Compós, que é outra entidade que congrega os programas de comunicação, né? Então, obviamente, é uma vitrine importante. O fato de ser coordenador é uma vitrine importante. E tem as suas responsabilidades, né? A gente tem que motivar pessoas para se inscreverem no evento, porque no fundo, é disso que as entidades vivem, né? Elas têm que ter inscrições, têm que ter participações, e cabe muito ao coordenador saber motivar, saber estimular as pessoas que façam parte daquela, que se agrupem em torno daquela temática. Você acabou até respondendo que é perguntar dos desafios. Acho que esse é um desafio eterno, né, de você manter o pessoal, ser meio que animador de torcida mesmo, literalmente, né? Vamos se inscrever. E eu acho que agora, até com o advento da pandemia, da gente ter mudado o formato, é business também, não tem jeito. Alguém tem que pagar a conta, né? E é uma forma de arrecadar e de tocar o trabalho adiante, né? E aí eu venho, né, talvez perguntar para você, o que você acha de futuro? O que deveria mudar a partir para se adequar à nova realidade? Os grupos continuam assim nessa toada? Você acha que dá para inovar de alguma forma? O que você vê? Você que já passou na coordenação, já teve lá em cima na direção, né? Você tem uma solução aí, vem. Aliás, eu fui por 2 mandatos, eu fui diretor administrativo do professor, quando o professor Antônio Hoffert foi presidente. Sim. Por 2 mandatos consecutivos, eu também fui diretor nesses 6 anos. Então, eu conheço um pouco a estrutura interna de funcionamento da Intercom. A Intercom depende das inscrições nos eventos, depende das anuidades dos sócios. É uma entidade que tem uma estrutura hoje cara, né, com imóveis, com um sistema informático para gerenciar esse número grande de trabalhos que são submetidos, né? Este último evento de 2020 não teve um número como outros eventos anteriores, mas a gente teve eventos com 4.000 submissões de trabalho, 4.500. Então, é preciso um sistema inteligente para dar conta disso. E um sistema inteligente, ele necessita de dinheiro para funcionar. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que as coisas funcionam assim, por osmose, usa aí um software livre que isso vai dar conta. Não dá conta, né? Isso requer recursos, requer dinheiro e requer financiamento. Então, o que eu acho, né? Eu atualmente sou também, em último ano, agora, 2021, o coordenador do grupo de comunicação e esporte, que, por sinal, eu nunca tinha coordenado o meu grupo, né? Eu fui coordenador do GP de comunicação científica, mas o meu de esporte nunca fui. Fui ano passado, num evento que aconteceu virtualmente, e sou este ano. O que eu escrevi no meu relatório, que eu encaminhei para a diretoria da Intercom, encaminhei agora, no comecinho de janeiro de 2021. Eu acho que em 2021 ainda teremos que pensar num evento remoto ou num evento híbrido, parcialmente remoto, parcialmente presencial, porque a maior parte dos participantes do evento não terá sido vacinada até setembro, se o evento acontecer em setembro, e mesmo que aconteça em dezembro, não haverá vacina para todas as pessoas que participam desse evento até dezembro. E fazer um evento presencial, como ele vinha acontecendo, eu acho que é uma temeridade. Acho que a Intercom tem que pensar seriamente em realizar um evento, mais uma vez, virtual neste ano. Eu sugeri também uma coisa importante, né? Os eventos da Intercom e a área da universidade, o ensino superior no Brasil, a área da pesquisa em comunicação mudou muito nas últimas 2 décadas. Então, eu acho que hoje
a publicação dos anais do Congresso da Intercom com os textos na íntegra, eu acho que também é algo que tem que ser repensado, porque esses anais não pontuam praticamente nada nos nossos currículos, nos nossos programas de pós-graduação, não pontuam para os alunos. E eu fico pensando, eu hoje prefiro mandar um trabalho para uma revista do que submetê-lo na íntegra para um congresso como o da Intercom. Porque numa revista posso ter uma recusa, né, o que é comum, mas se ele for publicado, eu pontuo. Os anais da Intercom não pontuam, e isso é um problema da nossa área, não é da Intercom. A nossa área resolveu que não ia pontuar. Né? Então, eu acho que a Intercom poderia fazer o que muitos eventos de comunicação no mundo todo fazem. A submissão do trabalho pode ser um resumo ou um resumo expandido, 2, 3 páginas no máximo. Haverá análise desse resumo ou do resumo expandido. Depois que o trabalho é apresentado, se o autor desejar, ele encaminha o trabalho na íntegra para a publicação dos anais daquele evento. Porque, veja, a gente manda hoje um trabalho no meio do ano para um evento que acontece em setembro, e quando o aluno, a aluna apresenta o seu trabalho, ela receberá diversas recomendações, sugestões de bibliografia, de mudança, de aperfeiçoamento de alguma questão teórico-metodológica. Então, a Intercom publica hoje textos que foram aprovados pelo GP, mas que ainda poderiam ser aperfeiçoados a partir dos debates que há nas sessões do evento. É para isso que o evento existe, não é? Sim. Então, eu acho que os trabalhos deveriam ser publicados depois do Congresso, né? Porque aí os autores e autoras poderiam incorporar alterações sugeridas no evento, e só publicaria texto quem quisesse, quem assim o quisesse, porque eu hoje preferiria mandar para uma revista o meu artigo do que mandar para os anais da Intercom, porque não vai pontuar nada. Não é? Então, acho que a Intercom, isso já foi dito por mim numa reunião de coordenadores, acho até que você estava presente no meio do ano passado, eu sugeri isso para a diretoria científica, para a presidência, espero que eles ouçam, apesar de que, obviamente, é uma voz, né, perante outras, mas eu acho que isso é o que a Intercom deveria pensar na gestão dos grupos. Eu acho que as propostas que foram feitas, elas procuram equacionar essa questão financeira da Intercom, né? Como é que eu vou financiar um grupo que não tem demanda para poder continuar existindo? Eu concordo com isso. Agora, acho que tem um problema nessa mudança da Intercom, que é o grupo que não atingir 16 trabalhos naquele ano, ele deixa de funcionar. Eu acho que isso é um problema, porque o grupo tem que deixar de funcionar para o ano seguinte, né? Eu não posso mandar um trabalho para um grupo num evento, correndo o risco que esse grupo seja extinto porque não teve o número X mínimo de trabalhos submetidos. Quer dizer, então isso foi dito por mais uma vez para a Intercom e eu acho que ela tem que deveria rever a decisão. Né? Imagina você agora, no grupo de comunicação científica, você submete seu trabalho, aí só tem 15 inscritos, esse grupo vai deixar de existir porque tem 15 inscritos. Né? Isso poderia ser uma tomada de decisão para o ano seguinte, mas não para este em vigor. Né? E a gente sabe que nesses momentos de pandemia, houve uma diminuição do número de trabalhos inscritos, por várias razões. Sim. As pessoas achavam que não iam poder viajar, não tinham saúde mental para redigir os trabalhos. Né? E se a Intercom pensar em fazer a submissão por meio de resumos, eu acho que ela vai agilizar o processo de avaliação, vai agilizar todos os processos que existem. Enfim, eu acho que só vai trazer benefícios para quem gerencia os grupos de pesquisa hoje. Talvez criar até um grupo chamado Outros, né? Porque é tudo muito interdisciplinar. Né? Eu vejo muitas coisas de saúde que entram como saúde, elas poderiam ter entrado como cidadania, poderiam ter entrado como, sei lá, alguma coisa ligada à tecnologia, porque o assunto é saúde, mas fala tecnologia. Então, como é muito, se você quiser compartimentar isso, eu acho que já é uma coisa tão ultrapassada, assim, né? A gente é mais diluído, né? Transversal. Então, pensar em grupos mais abertos, né? E aí sim, o que você falou, na hora de fazer as sessões, você vai casando aqueles que se dialogam, né? A questão de montar o quebra-cabeça, que é um trabalho danado, né? Eu e a Kátia sempre tentamos, né, contemplar essas coisas, porque dentro desse grupo que parece que é coeso, tem aquela galera que só gosta de falar sobre meio ambiente, tem gente que só fala sobre saúde, e tem gente que só gosta de falar de divulgação científica. Então, a gente tenta dar umas mescladas, mas que às vezes o tema junte os três, para também não ficar, né, cada um falando do seu próprio umbigo, né? Então, é um trabalho, assim, horrível. Aí chega a pessoa de fora e fala, você pode mudar meu horário, porque meu avião sai... Né? Aí você falou que quer morrer, né? E essa história também tem muito a ver com os anais que você falou,
eu já fui editor da revista da Intercom, já fui da comunicação e inovação, e quando você passa no antiplágio e te dá 100%, 80%, você já devolve, fala, olha, colega, isso quando a pessoa tem aquele cuidado de falar, olha, esse trabalho já foi apresentado e foi mudado em 30%. Ok, senão ele dá com plágio direto e a gente simplesmente devolve, né? Então, que é um perigo, né? Porque você já está dando 85% mais ou menos de devolução. Se você pegar o plágio, o pé da letra, enfim, né? Mas é isso, Zeca. Então, eu agradeço muito aí a tua contribuição, né? Sua breve passagem pelo grupo, mas você já mostrou a que veio, o que fez diferença, né? E é muito legal, porque quem é mais novo, né? Quem é mais recente não sabe dessa história. Eu me lembro porque eu estava lá, né? Em Natal, foi muito estranho mesmo aquela história toda, né? Mas enfim, a gente está junto, né? E é o que importa, né? Se você quer deixar Muito algum bom. recado final para o nosso grupo, já que você não é do nosso grupo, quiser deixar um recado para o nosso grupo e sinta-se nosso grupo, por favor. Eu acho que nesses 2 anos que eu estive à frente do grupo, eu acho que eu não criei inimizades, pelo contrário, eu criei pessoas que sempre foram muito simpáticas comigo e espero que eu também tenha sido muito simpáticas com essas pessoas. Acho que sim, porque a gente continua tendo um encontro muito amistoso sempre que a gente se revê por conta dos nossos eventos da Intercom. Então, eu desejo sucesso. Quantos anos o grupo está fazendo? 30. Então, desejo muito sucesso para os próximos 30 anos, que ainda estejamos aqui para poder rememorar todas essas lembranças. Então, sucesso, obrigado, e foi um prazer também ter o meu nome dentro da história desse livro.